Boa noite a todos, boa noite, Luizão. Primeiramente é uma honra ter o senhor aqui, um político sério, político que honra a gente, que gosta de política e vem da juventude. A gente se espelha em políticos que trazem bons resultados. O Luizão Goulart, que foi vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado e agora pré-candidato a deputado federal, vem para representar não só o Paraná, mas também o nosso Vale do Ribeira, que precisa de políticos assim como o Luizão. Então, mais uma vez, Luizão, eu agradeço o senhor por ter aceito o convite e vir aqui em Tunas, do Paraná, gravar com o podcast Tunas aqui, que é uma satisfação. Eu que agradeço a oportunidade, Murilo, de participar aqui do teu podcast, poder falar um pouco da nossa história, da política municipal, estadual, federal, enfim, daquilo que for assunto de interesse aí do podcast de Tunas. E não só de política, né? Claro, imagina. Tá, eu queria que o senhor falasse quem que era o Luizão antes da política. Antes da política, o Luizão era professor. Mas antes de ser professor, eu vim do interior do Paraná, né, de Jandai do Sul, por sinal, a mesma terra do nosso governador Ratinho Júnior. E eu trabalhei na roça, na lavoura. Depois vim para Curitiba, me tornei mecânico, caminhoneiro. Fiquei muito tempo sem poder estudar, né, para trabalhar, ajudar a sustentar a família. Mas depois me formei na Universidade Federal do Paraná e comecei a trabalhar em Pinhais como professor, depois diretor de escola. E aí a gente foi criando uma liderança no município. E tive algumas candidaturas que não tive sucesso, mas depois me elegi vereador no município de Pinhais, uma vez, duas vezes, fui presidente da Câmara. Então minha história começou assim. O senhor, na juventude, o que o senhor viu que despertou esse interesse de entrar para a vida pública? Eu fazia parte dos movimentos de jovens da Igreja Católica. E nós, nos nossos encontros, na nossa assembleia, a gente discutia os problemas do município, da região, e isso foi criando uma consciência mais política, de a gente poder entender que as mudanças que a gente achava necessárias no nosso bairro, na nossa cidade, passava pela política, né? Passava pelos movimentos, pela uma associação de moradores, por uma cooperativa, através de uma organização, que individualmente era muito difícil você conseguir alguma conquista. Mas aí a gente começou a ter essa motivação para participar da política. Bacana. E eu queria que o senhor contasse também como foi sua trajetória junto com a deputada Marli, que também tem uma linda trajetória em Pinhais, né, que foi prefeita e agora é deputada estadual. A Marli Paulino, ela foi vereadora na mesma época que eu, né? Nós fomos eleitos em 96, no município de Pinhais. E eu fiquei 2 mandatos na Câmara de Vereadores e ela ficou 3, porque eu disputei a eleição para prefeito e perdi. Daí, em 2008, ela estava terminando o mandato dela de vereadora, o 3º mandato, e iria para uma reeleição, com certeza, ela sempre fez boa votação como vereadora. Mas aí entre os nomes da cidade, eu convidei ela para ser minha candidata a vice-prefeito. E ela tinha um trabalho mais ou menos na mesma linha, queria a melhoria para a cidade, tinha vontade de fazer muita coisa pelo município e tal. Daí ela aceitou ser minha vice-prefeita e daí nós fizemos o primeiro mandato, né? Realizamos mais de 90% do nosso plano de governo. Tanto é que nós tivemos em Pinhais a maior votação do Brasil, 94% na reeleição. Então foi uma notícia nacional, inclusive, o caso de Pinhais. Terminamos o 2º mandato. E aí ela foi sucessora, se tornou prefeita, né? Foi reeleita e agora deputada estadual. E durante esse meu 2º mandato aí de prefeito, ela acabou se tornando minha companheira também, né? Porque eu era divorciado, né? E ela era viúva. E aí a gente se tornou companheiro também, não só da política, mas da vida. Que bacana. O que o senhor acha que fez de diferente para conseguir essa porcentagem que foi reconhecida no Brasil como a maior, né, se não me engano, porcentagem de votos, né, que foi 94%, como o senhor disse. O que o senhor acha que foi essa virada? Eu acho que o que aconteceu foi aquilo que é muito importante na política, é a credibilidade.
né? Quando a gente apresentou um plano de governo em 2008, porque eu era vereador, já tinha sido vereador, e nesse período eu já tinha passado pela Assembleia Legislativa também, fui deputado estadual, mas fui presidente da Câmara Municipal de Pinhais. Então, eu conhecia bem a cidade, conhecia o potencial do município. Então, a gente, quando fez um plano de governo, fizemos um plano de governo daquilo que não era um plano de governo para ganhar eleição, era um plano de governo para realizar, né? E a população não estava meio incrédula em relação a isso, tal. Mas quando a gente conseguiu ir cumprindo parte por parte do plano de governo e terminou o mandato, e a gente confirmando aquilo que a gente tinha prometido e aquilo que estava sendo realizado, então isso gerou uma credibilidade muito grande com a população, tanto é que eles reconheceram, né, com 94% do percentual de votação nossa. E o que mais motivou o senhor no início, né, como o senhor iniciou como vereador? Primeiro, quando a gente é vereador, a gente é vereador do município, mas você procura sempre trazer as coisas mais para o bairro, né? Então, o que motivou eu ser vereador é poder resolver os problemas do bairro, né? Então, o bairro, nós tínhamos ruas esburacadas, pó, lama, enxurrada, valeta aberta, né? Alagamento. O município de Pinhais tinha muito alagamento, porque ali, no limite de Pinhais com Curitiba e São José dos Pinhais, é o marco zero do Rio Iguaçu. Então, os rios se encontram em Pinhais. O rio que vai de Quatro Barras, de Piraquara, de Colombo, de Curitiba, eles se juntam em Pinhais para formar o Rio Iguaçu. Então, a motivação foi para tentar resolver os problemas. Essa que era a principal motivação na época que eu fui vereador. E qual que até eu estou à frente de uma ala jovem do Podemos, e queria que o senhor desse uma mensagem para esses jovens que, infelizmente, ainda não têm tanta vontade de participar da política, isso sendo apoiando algum candidato ou mesmo se candidatando. O senhor, com toda essa experiência, o que o senhor tem para deixar para esses jovens? Olha, eu quando iniciei na política, eu era jovem, né? Eu não comecei de cima, eu comecei de baixo, mas só que o que eu digo para o jovem, comece participando de alguma discussão política, de alguma reunião, comece a pesquisar a vida dos candidatos, comece a se interessar pelos assuntos da sua cidade, né? Porque tem gente que começa a pensar em política já lá, Lula, Bolsonaro, né? Não que ele seja errado, já é uma forma de se interessar. Sim. Mas a gente começa no bairro, na cidade, conhecendo quem são nossos vereadores, quem está representando a gente na Câmara, quem que está na Prefeitura, quem que são essas pessoas, da onde que eles vieram. Então eu, quando comecei na política, eu comecei me interessando pelas coisas do bairro. Quem que era o vereador do bairro, o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo. E se interessar mais procurar estudar, saber quem é quem na política municipal, estadual e, claro, federal também. Mas as mudanças acontecem no município. Falando em município, o senhor transformou Pinhais como referência. E o que o senhor acha que foi essa virada de chave? De tirar, às vezes, Pinhais de... Muitas pessoas confundiam, eu digo até... pessoas próximas que eu já ouvi falar e que confundiu Pinhais com São José dos Pinhais ou até mesmo um bairro de Curitiba, até como o senhor já mencionou isso. Qual foi essa virada de chave que o senhor acredita que transformou Pinhais? Pinhais era um município, ainda é um município novo, né? Pinhais tem 34 anos, assim como Tunas do Paraná, não é um município tão antigo assim. E o município ele tinha muitas necessidades, né? Então a virada de chave, porque nós tivemos um primeiro prefeito, um segundo prefeito, teve problemas, né, para administrar a cidade, para constituir a cidade e tal. E quando eu assumi a prefeitura, aliás, antes de assumir a prefeitura, quando eu era presidente da Câmara, eu já consegui aprovar na Câmara um plano diretor no município de Pinhais. Foi um dos primeiros municípios a aprovar um plano diretor. Então a gente começou a organizar a cidade a partir da legislação. E aí, quando eu assumi a prefeitura, eu trabalhei com planejamento, com organização, com técnica, com pessoas preparadas em cada pasta, porque a prefeitura não é diferente de uma empresa, né? Com muito mais regras para ser cumpridas, porque a prefeitura, você tem fiscalização do poder público, do Ministério Público, da Câmara de Vereadores, do Tribunal de Contas. Então eu comecei a organizar a prefeitura tecnicamente, né? De uma forma planejada e organizada. Eu acho que a virada de chave do município de Pinhais foi isso, porque depois teve uma continuidade com a Marli Paulino, com a equipe, com o mesmo modelo de gestão.
né? Eu consegui implantar em Pinhais um modelo de gestão que conseguimos bons resultados com isso. E como que foi esses 2 mandatos? O que mais orgulha o senhor de ter feito por Pinhais? Olha, tem alguns projetos que nos orgulham muito, por exemplo. Um é a escola em tempo integral. Né? Pinhais era um município que tinha um IDEB baixo, assim, o rendimento. Como eu era da educação, então eu tinha a intenção de melhorar a educação do município, né? Porque eu trabalhava nas escolas estaduais e eu recebia as crianças do município. Então a gente sabia que tinha ali uma deficiência. Faltava, inclusive, uma integração entre os alunos que estavam saindo das escolas municipais para as escolas estaduais. E a Marli Paulino, na época do PDT, tinha uma bandeira que era a escola em tempo integral também. E aí nós começamos a colocar na escola em tempo integral aquelas crianças que tinham mais dificuldade, que eram de famílias mais humildes, que se não tivesse na escola, ia na escola, mas depois no outro período estaria na rua, enfim. Daí nós trouxemos essas crianças para a escola, o município cuidava delas o dia inteiro. Com isso a gente conseguiu avançar muito na qualidade da educação. Nosso município tinha, o IDEB nosso era 5,2, a nota da molecada. Após 8 anos foi para 6,7, né? Então foi uma evolução muito grande, isso dá muito orgulho. Outra coisa que dá muito orgulho, por exemplo, nós praticamente acabamos com os alagamentos que aconteciam no município de Pinhais. Né? O rio não podia mexer porque tem que ter licenciamento ambiental, porque não sei o quê, porque o Estado não apoia, que o outro município não vem. E nós tínhamos um problema sério para resolver. Nós tínhamos enchentes constantes ali que alagavam boa parte da cidade, as pessoas perdiam móveis. E nós fomos com planejamento, com organização, com técnica, com engenharia e tal, e com equipamentos adequados, nós fomos mexendo nos rios. Pinhais foi o único município que mexeu em todos os rios. Mexeu, construiu barreiras de contenção, aprofundou para dar vazão nas águas e tal. Com isso nós fomos valorizando os imóveis, porque a região que alaga, quem quer comprar uma casa, um terreno, um lugar que alaga? Então isso é motivo de muito orgulho para a gente. Hoje a gente vê, infelizmente, alguns municípios ainda, próprio Curitiba, né, tem muitas situações ali que ainda sofre com os alagamentos, né, tem problemas de ocupações irregulares também, São José dos Pinhais, assim como tinha em Pinhais. E nós conseguimos praticamente resolver um problema que era crônico no município de Pinhais. Luizão, depois desse desafio na prefeitura de Pinhais, o senhor se candidatou a deputado estadual, né? Queria que o senhor contasse como é que foi isso. Aliás, o deputado estadual foi antes da prefeitura. Foi antes da prefeitura? Foi antes. Eu disputei a eleição para prefeito e perdi. Né? Eu era vereador, disputei a eleição e perdi. Daí eu voltei para a escola, me tornei diretor novamente da escola e comecei a fazer um curso de Direito. Eu já estava praticamente parando com a política. Foram os amigos que vieram, falaram, não, você tem um potencial, vamos lá, disputa uma cadeira para deputado estadual, ajuda, né, a partido e tal, isso, aquilo. E eu falei, então tá bom. Disputei uma cadeira e fiquei de primeiro suplente, mas daí como teve um deputado que foi nomeado secretário de Planejamento do Estado, e em 2007 eu assumi como uma cadeira como deputado estadual. Daí 2007, 2008, daí como eu me elegi, fui eleito prefeito, eu renunciei ao mandato de deputado estadual, né, para poder assumir a prefeitura. Foi antes de ser prefeito. E o que o senhor aprendeu nesse tempo de deputado estadual? Olha, qual que é a importância de ter participado como legislador estadual, né, como deputado? Porque são os deputados estaduais que geralmente controlam a política no Estado, né, controlam os partidos. Foi importante para mim esse período para entender, né, a relação do Estado com os municípios. Então, e abrir portas, porque quando eu assumi a prefeitura, eu sabia onde bater nas portas, eu conhecia as pessoas, eu conhecia os secretários do Estado, eu conhecia os deputados, que, por exemplo, a minha eleição de prefeito, eu precisava de partidos políticos, por exemplo, para poder fazer aliança, poder lançar candidatos e tal. E aí eu falava com o deputado, que tinha sido deputado comigo, eu preciso do partido lá, você, né, me cede o partido para montar o executivo lá e tal. Então isso aí ajudou, porque sem uma boa relação com o Estado, e até com o governo federal, é difícil você tocar um município. Né? O município tem uma arrecadação limitada. Você não consegue fazer todas as coisas. Damos coisas aqui, Tuna dos Paraná. Né? Tunas, sem uma mão do governo do Estado, você consegue manter, fazer algumas coisas, mas você não consegue fazer uma obra, você não consegue fazer um asfalto, porque você precisa de um recurso a mais. Então, isso aí ajudou muito quando eu me tornei prefeito, de ter essa boa relação com o Estado. E quando o senhor foi candidato a deputado federal e se elegeu, o que o senhor aprendeu nesse período? Que acredito que seja bem diferente, né? Ser deputado estadual e ser um deputado federal.
é bem diferente. A lógica do legislativo, o processo, ele não é muito diferente, por exemplo, de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia Legislativa e de uma Câmara Federal. Mas é claro que a dimensão de uma Câmara dos Deputados Federal é muito grande. Né? A vantagem é que quando eu fui para assumir como deputado federal, eu já tinha uma experiência, primeiro como vereador e depois como deputado estadual e como prefeito. Então eu levei para Brasília já uma experiência, eu não cheguei cru em Brasília. Tem gente que chega lá pelo TikTok, pelo virtual, a campanha virtual, se torna um deputado virtual e não tem uma base, né? Não tem uma sustentação, não sabe o que é um orçamento, não sabe o que é uma lei de diretriz orçamentária, um plano plurianual, por exemplo. Então eu já cheguei com todas essas informações. Então eu já fui participar das principais comissões, né? Comissão de Constituição e Justiça, fui participar da Comissão de Desenvolvimento Urbano, fui participar da Comissão de Educação, na Comissão de Agricultura. Então isso eu pude contribuir e também entender melhor o funcionamento do Legislativo Federal, né? E abrindo portas também no governo federal, porque um deputado federal é um abridor de portas, né? Um prefeito, por exemplo, chega lá procurar um deputado federal. Ele chegou, deputado, eu estou com um problema lá no Ministério da Educação. O deputado federal vai lá e não espera, ele vai e já é atendido, tem as portas abertas. Eu tenho um problema para resolver lá no INCRA, tenho um problema para resolver na Vigilância Sanitária. Por exemplo, a Anvisa, que é uma agência, nem é um órgão do governo, mas, por exemplo, um deputado federal tem como chegar e é atendido, às vezes pode ter receber um não, mas sempre é atendido. Né? Então tem uma facilidade de você ir nos ministérios, né, e poder ajudar, por exemplo, porque o deputado é um representante dos municípios, representante do Estado dos municípios. Então tem essa facilidade, né, de abrir portas para os prefeitos em Brasília. O que o senhor acha desses, como o senhor citou, deputados tiktokers, que infelizmente às vezes são esses que chegam na juventude e às vezes a juventude desacredita da política por conta deles mesmos? Eu digo assim que deputados vazios de conteúdo, que eu digo, quando você tem um deputado que já foi secretário, já foi prefeito, já ocupou um cargo, por exemplo, numa cooperativa, numa associação de classe. Então ele chega com uma bagagem em Brasília. E não é demérito de ninguém, mas tem muita gente que chega vazio de conteúdo, porque vira um personagem, né? O que é um TikToker? É um personagem, é como se fizesse um teatro. Então a pessoa está sempre alimentando os seus seguidores, né? Com discursos, com uma fala convincente, mas o resultado, você pergunta para os deputados aí famosos nas redes sociais, né? Não digo que são todos, que tem deputados que fazem um trabalho e fazem um vídeo também. Faz um vídeo também, mas o vídeo tem relação com o trabalho que ele faz. Sim. Mas tem muita gente que é só daqui para fora, né? E daí muitas pessoas não procuram saber a verdade. E daí se você pesquisar, fala assim, qual que é o resultado, qual o projeto que esse deputado apresentou? É aí que você pega no lugar certo. Qual que é o projeto que apresentou? O que mudou na vida das pessoas esse projeto? O que mudou na vida das pessoas o trabalho desse deputado? O que esse deputado trouxe para os municípios que o escolheram como deputado? Eu acho que é isso. Você espera de um político resultado. Né? Por isso o meu lema, inclusive, é trabalho e resultado. Cada ação tem que trazer uma consequência, tem que trazer um resultado para o seu eleitor. Quer dizer, olha, não é... Veja, na última eleição eu tive 96.500 votos. 96.500 pessoas que acreditaram em mim, que depositaram sua confiança em mim. Né? Então, essas pessoas têm que ser correspondidas. Assim como eu fui prefeito. As pessoas, a população de Pinhais, 94%, me apoiou para prefeito. Eu tive que apresentar o resultado, né? Porque eu não podia decepcionar essas pessoas. Eu acho que o político, ele não pode decepcionar as pessoas. E quando você não tem o que mostrar, muitas vezes você começa a criticar, falar mal do outro e tal. Então, desconfie do político que o único argumento que ele tem é bater nos outros. Bater no prefeito, bater no governador, bater no presidente, bater no Ministério Público, bater no Poder Judiciário. Só bate, ele está evitando de falar dele. Né? Quando você é sincero, você fala de você, olha, eu tenho essa formação,
eu já fui isso, já fui aquilo, eu já apresentei esse resultado, e quando eu chegar lá eu quero fazer isso, aquilo, daquela forma e dessa forma, para poder melhorar a vida das pessoas. Esse é o objetivo principal da política, melhorar a vida das pessoas. E eu queria que o senhor falasse agora, recente o senhor foi secretário de Estado de Administração e Previdência, é isso? E queria que o senhor contasse como é que foi essa trajetória, que é mais uma bagagem para... Uma experiência muito importante, principalmente porque eu fiz parte de um governo muito bem avaliado. Né? Eu até brinco, quando eu tenho um evento com o governador, eu falo assim, eu tive a oportunidade de ser o melhor prefeito do Brasil e ser secretário do governador mais bem avaliado do Brasil. Né? Então, secretário da Administração e da Previdência. Então, quando eu cheguei na Secretaria de Administração e da Previdência, a convite do governador Ratinho Júnior, eu cheguei com uma experiência, né? De uma gestão bem avaliada. Então, essa bagagem eu levei para a secretaria e eu pude contribuir também nessa secretaria para a eficiência da gestão do governador Ratinho Júnior, né? Que é um governo bem avaliado, né? Que tirou muitas obras do papel e muitas coisas que acontecem no governo passa pela Secretaria de Administração, que é uma secretaria que organiza a gestão. É uma secretaria que cuida, por exemplo, de é o grande RH do Estado, desde do estagiário, os concursos públicos, até a aposentadoria do servidor público, que faz as compras e as licitações do Estado. As principais compras e licitações são feitas na Secretaria de Administração e da Previdência. A frota oficial do Estado, manutenção de veículos, abastecimento, passa tudo pela Secretaria de Administração. Então eu tive a oportunidade de contribuir e ajudar e, claro, enriquecer muito, né, a minha experiência participando de um governo bem avaliado, um governo que tem apresentado bons resultados. E o senhor acredita que toda essa bagagem ajuda o senhor a ser um bom deputado lá em Brasília? Eu acredito que eu conquistando um segundo mandato de deputado federal, eu vou chegar em Brasília muito melhor preparado, porque eu não vou ter que aprender a rotina de Brasília mais, que é uma rotina que eu já conheço, né? E eu vou chegar com muito mais experiência, uma experiência, por exemplo, de ter sido secretário de Estado de um governo daqui do Estado do Paraná. Luizão, eu queria que o senhor falasse para o pessoal de Tunas do Paraná, o pessoal do Vale do Ribeira, que muito desacredita e precisa desses políticos sérios lá em Brasília que representem aqui não só o Paraná, mas o Vale do Ribeira. Olha, o Vale do Ribeira é uma região que precisa muito de apoio, tanto do Estado como do governo federal. Eu digo que todo município, mesmo os municípios ricos, Curitiba recebe muito recurso do governo do Estado, para obra de infraestrutura, para pavimentação, para pontes, enfim, porque depende dos recursos do governo do Estado, do governo federal, para ir mais longe, para fazer mais coisas. Muito mais necessita municípios como Adrianópolis, Tunas do Paraná, Bocaiúva do Sul, Serra Azul, Doutor Ulisses, que necessitam do apoio. Eu conheço muito bem todos os municípios da região metropolitana, todos, né? Quando eu fui deputado federal, eu destinei recursos para todos os municípios da região metropolitana e naquelas áreas que o prefeito precisa. Porque, por exemplo, eu sou daqui, eu fui prefeito e fui presidente da Associação dos Municípios. Quando eu fui presidente da Associação dos Municípios, tinha um programa do governo federal para destinar máquinas e equipamentos agrícolas, máquinas e equipamentos, que era para melhoria das estradas, para os municípios do interior, não da região metropolitana. Porque lá no governo federal, quem fez o projeto lá dentro do gabinete, ele imaginou que a região metropolitana não tem muita estrada rural e tal, e não é a realidade dos nossos municípios. Então, naquela época, nós fizemos um movimento com os prefeitos daqui, e nós fomos a Brasília e conseguimos incluir a região metropolitana de Curitiba nesse projeto. Aí cada município, inclusive Tunas do Paraná, recebeu naquela época um caminhão caçamba, uma reta escavadeira, uma patrola novinha, né, por conta desse movimento que a gente fez. Então, eu digo para a população de Tunas do Paraná, pense na hora do voto. Esse voto pode ser um voto que não vai trazer nenhum resultado, como pode ser um voto que vai trazer benefícios para a cidade, para melhorar a educação, para melhorar a saúde, para melhorar a infraestrutura, o turismo, que é a sua área, né? Por exemplo, Tunas tem um potencial turístico imenso, né? Ali no Parque do Campinhos, mas precisa de uma reestruturação, precisa de investimento, e tem recurso em Brasília para isso, mas a gente tem que ir lá e buscar. Agora, é claro, se Tunas eleger deputados, por exemplo, de Foz do Iguaçu,
deputado vai ter mais preocupação com a região dele. Não digo que não vai trazer benefício, mas é a mesma coisa lá em Paranavaí. Eu tenho amigos que vão votar em mim em Paranavaí. Mas qual que vai ser o meu maior compromisso? Região metropolitana de Curitiba, porque eu sou daqui, eu fui prefeito aqui. Então eu tenho esperança de poder representar Tunas do Paraná também lá como deputado federal. Eu queria que o senhor falasse ainda de política. A gente já vai falar sobre outra coisa. Eu sei que o senhor gosta muito disso e tem um currículo para falar mais de horas aqui com a gente. Mas eu queria que o senhor falasse esse cenário político do governo do estado, que está causando algumas polêmicas, né? Pessoal, por que não veio o Alexandre Cury? Por que o governador não apoiou o Greca? Queria que o senhor falasse o que o senhor analisa esse cenário, vindo do Sandro Alex, Sérgio Moro e o Greca agora pelo MDB, né? Olha, eu vejo o seguinte, nós temos um governo que nunca tivemos no estado do Paraná. Um governo de tantas realizações, um governo da Ponte de Guaratuba, por exemplo, um governo que mais destinou recursos para os municípios. Aqui, Tunas do Paraná é um exemplo disso, né? Nunca Tunas recebeu tantos recursos do governo do estado. Então é um governo que está dando certo, tem índices elevados na área da educação, eficiência administrativa, na área da saúde, na área do meio ambiente, né? Então o Paraná é um estado que está dando muito certo. Quando o governo Ratinho assumiu, era a 7ª economia, hoje é a 4ª economia do Brasil. Nós passamos o Rio Grande do Sul, coisa que nunca aconteceu. Então nós precisamos ter continuidade, um governo que está dando muito certo. O governador tem um grupo grande, tem Alexandre Cury, tem Rafael Greca, né? Tem Álvaro Dias, está tudo no mesmo grupo, né? Assim como tem Beto Preto, Sandro Alex. O que ele escolheu? Ele escolheu um tocador de obras, né? O Sandro Alex, a gente pode não conhecer ele pelo nome, pode não conhecer muito bem ele, mas você conhece as obras. É o deputado que se tornou secretário de Infraestrutura do Estado do Paraná, que tem tocado obras importantes, como a rodovia que vai lá para Rio Branco do Sul, que vai para Almirante Tamandaré, as outras rodovias, a Ponte de Guaratuba, né? Então, obras importantes no estado do Paraná, né? Os contornos. Veja, então, na cabeça do governador, ele quis escolher assim como um Tarcísio da vida, né? Porque o Tarcísio era um secretário de transportes, né? Então, ele escolheu o Sandro Alex, e eu acredito que, né, pela boa avaliação do governador, pelo prestígio que ele tem no estado do Paraná, ele acertando o vice, eu acho que nós vamos fazer a sucessão. E é quem tem compromisso com esse governo, né? A oposição não tem compromisso com esse governo, né? Eu pergunto para você, os deputados estaduais, os deputados federais, deputados estaduais, trazem recursos para os municípios. É só perguntar para Tunas do Paraná, quais os recursos que os senadores trouxeram para Tunas do Paraná? Eu digo isso, o senador tem mais recurso do que um deputado federal, por exemplo. Quais os recursos? Quando que um senador chegou aqui? Tunas, prefeito Carlos Baldão, o que está precisando aqui? Onde que eu posso ajudar? Tá? Então é essa pergunta simples que a gente faz. E eles estão lá há muito tempo. E quando que o senador veio para Tunas, né? Ou para o Vale do Ribeira? É a pergunta que eu faço. Então, dificilmente vai trazer alguma melhoria para a nossa região, né? Porque, veja, quem está fora da política tem uma expectativa. Talvez fulano vai fazer alguma coisa. Quem já está na política, que já está num cargo, antes de pleitear um novo cargo ou uma reeleição, ele tem que apresentar o resultado do mandato anterior. Eu, quando fui prefeito, fui para a reeleição, eu cheguei com o mesmo plano de governo que eu tinha apresentado há 4 anos atrás e mostrei todas as realizações que eu havia feito. E aí eu falei para a população, vocês me dão um crédito de mais um mandato? E a população votou em mim 94%. Então, quem já tem mandato tem que apresentar resultado antes de querer um outro cargo ou outro mandato. Com certeza. E falando no nível Brasil, como o senhor avalia a política nacional hoje? Eu acho que a política nacional ainda está muito confuso, né? Porque nós não temos todos os candidatos definidos ainda para presidente, né? O PSD, o Partido do Governador, o partido que eu faço parte, lançou o candidato, que é o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Então, o que eu conheço de certo, eu que sou partidário, eu tenho a obrigação de apoiar o candidato do meu partido, que hoje é o Ronaldo Caiado, né? Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, se vão ter mais candidatos que vão lançar os nomes, se vai ser só os candidatos colocados atualmente. Então ainda está meio nebuloso, né, o cenário
para presidente da República. Mas o senhor acha que deve ter alguma mudança? Não sei se deve ter uma mudança. Do lado do governo, nós já temos certo que o Lula é candidato à reeleição. Do lado da oposição, veja, nós temos uma família Bolsonaro que insiste no nome da família, né? Não sei até onde que vai, porque já começou a ter problemas. Daí nós temos outros candidatos, ex-governadores, né, que estão colocando os nomes. Vai depender muito na hora que começar o período eleitoral, os programas de televisão, o que cada um vai ter para oferecer para a população. Tem nomes já mais conhecidos e tem nome desconhecido. De repente surge aí uma novidade, nós não sabemos. O país vive numa polarização muito forte, né, Luizão? E o senhor acredita que isso atrapalha o desenvolvimento do Brasil? Eu acho que atrapalha porque é o seguinte, eu gosto de fulano, eu odeio ciclano. Eu gosto de ciclano, eu odeio fulano. E aí isso espalhou pela sociedade, né? Nós lembramos aí muito bem na eleição de 2022, famílias divididas por conta de eu gosto mais desse, gosto mais daquele e eu odeio quem gosta do meu adversário. Eu acho que nós temos que olhar muito mais para o que cada candidato pode oferecer, né, de resultado para a população. O que ele pode oferecer na área da saúde, na área da assistência social, na área da infraestrutura. Avaliar governos, né? Nós estamos avaliando pessoas e nós estamos endeusando pessoas, né? Nós temos que endeusar Jesus Cristo, eu que sou religioso, né? As pessoas nós temos que ser mais pragmáticos. Que resultado que vai trazer para o nosso país? Eu acho que é isso, né? A polarização, a disputa existe, é normal, tem no município, tem no estado e tem também no governo federal. Mas se a gente ficar com muito raivoso, eu costumo não fazer política com o fígado, né? Eu procuro fazer política com a inteligência, né? E eu acho que a gente tem melhor chance de ter resultados mais satisfatórios usando a inteligência. Com certeza. Luizão, agora saindo um pouco da política, queria que o senhor contasse o que o senhor gosta de fazer fora do trabalho. Olha, em resumo, o que era trabalho para mim um dia, hoje é hobby, né? Por exemplo, o que foi trabalho para mim um dia? Para mim foi trabalho lidar com a lavoura, lidar com os animais, né? Trabalhar na roça, isso foi trabalho para mim um dia, né? Eu suei a camisa lá, plantando, colhendo feijão, milho, arroz, colhendo café, algodão, lidando com os animais, arando terra. Hoje para mim isso é um hobby, eu gosto muito, né? Ter um sítio de família em Morretes, né? E sempre que eu vou para lá eu gosto de lidar na terra, lidar na roça, cuidar de uma manutenção de uma casa, de um tanque de peixe e tal. Essas são coisas que eu gosto de fazer. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, que já foi trabalho para mim um dia, eu fui mecânico, né? Fui mecânico caminhoneiro. E eu tive oficina mecânica, né? E eu tenho essa oficina até hoje, né? As ferramentas e tal. Então esse é um hobby para mim. Hoje eu gosto muito, né, de trabalhar na oficina, de arrumar um carro, inventar alguma novidade ali, fazer alguma coisa no torno, na solda e tal. Então eu gosto muito disso, né, de fazer as coisas aquilo que já foi trabalho para mim um dia, hoje é hobby. E o senhor, quando está tranquilo em casa, dentro de casa, o que o senhor gosta de fazer? Eu gosto de pesquisar um pouco, né? Eu fui professor, né? Então eu me interesso muito por história, eu me interesso muito por filosofia. Então eu gosto de aperfeiçoar um pouco aí os meus conhecimentos, procurar retomar um pouco aquilo que também já foi trabalho um dia. Além disso, o senhor tem mais algum hobby? Eu gosto de brincar com a minha netinha maravilhosa, né? Mas eu gosto também de cuidar das coisas de casa. Às vezes, porque na política a gente fica muito tempo fora de casa, né? Então, quando eu estou em casa, eu gosto de, além de pesquisar, tal, fazer uma manutenção, arrumar um chuveiro, uma energia, coisas que eu gosto de fazer pessoalmente, né? Se tem um problema elétrico em casa, eu mesmo gosto de resolver. Se tem um problema hidráulico, eu mesmo gosto de resolver. São coisas que eu gosto de fazer, né? Se eu vou no sítio, às vezes até minha família até briga comigo, fala, mas você vem no sítio só para trabalhar? Mas aquilo para mim é um gosto, é um prazer de fazer as coisas. E falando em time que o senhor torce? O meu time é o time que está invicto há 2 anos, que é o Paraná Clube. 1 ano porque não jogou, né? E esse ano que ele tem ganhado todas as partidas, né? Então, eu sou paranista, então aqui no Paraná, e torço para que o meu Paraná Clube realmente suba e apareça e ocupe o seu lugar onde ele nunca deveria ter saído.
Eu e meu pai, que somos corintianos, o pessoal tem o nome de torcida fiel, mas eu acredito que quem é paranista que é fiel, porque torcer todo esse tempo para um time E olha que nós passando dificuldade não é fácil. Passamos situações difíceis aí, mas era só ter um jogo que a torcida enchia o campo. Verdade. Continuando no futebol, o que o senhor acha, foi o assunto do momento, essas últimas semanas, da convocação de ontem do Carlo Ancelotti? Olha, eu sinceramente não conheço todos os times. Eu sei que uma base boa é do Flamengo, né? Foi surpresa, então não foi surpresa só para mim, mas boa parte da população foi surpresa a convocação do Neymar, né? Eu até brinquei esses dias, né, que ele veio jogar aqui contra o Coxa, né? E ele fez mais sucesso fora do campo do que no campo. Eu acho que o Neymar está mais ou menos nessa fase. Ele é uma pessoa famosa, né? Então ele faz muito sucesso fora de campo. A gente espera que em algum momento que ele entrar, ele faça alguma diferença na seleção, né? Porque eu espero que nós tenhamos, já que temos um técnico, né, famoso, experimentado, estrangeiro, né, que realmente mostre resultado. Nós temos muitos bons jogadores, né? O técnico tinha uma infinidade de possibilidades à sua disposição e ele escolheu aqueles jogadores ali. Esperamos que dê bom resultado. Luizão, queria que o senhor antes da gente finalizar, continuando naquele assunto do Vale do Ribeira, o que o senhor acha que falta para esses municípios de pequeno porte evoluir? O que o senhor acha que precisa, às vezes, não só envolvendo política? Eu sei que quase tudo passa pela política, mas o que o senhor vê de extrema necessidade assim, para o desenvolvimento do Vale? Cada município tem uma peculiaridade, né? Eu, quando assumi a Prefeitura de Pinhais, eu procurei identificar quais eram os potenciais do município. Procurei me aproximar do empresariado, né? Dar apoio do empresariado, criei setores da Prefeitura para apoiar, porque o empresário ele gera emprego, gera renda no município. Por outro lado, eu procurei qualificar os trabalhadores da cidade, né? Qualificar os comerciantes. Por exemplo, reunia lá os salões de beleza. O que nós podemos ajudar vocês? Qual apoio que nós podemos dar para vocês? Eu acho que cada município tem que identificar o seu potencial. Por exemplo, o município do Vale da Ribeira tem um potencial turístico muito forte, né? E tem onde buscar recursos, tem que ir atrás disso. E, claro, potenciar as empresas e atrair novas empresas de acordo com a vocação do município. Eu acho que sem empresas gerando renda no município, gerando emprego, é difícil o município ir para frente, porque só o poder público não desenvolve uma cidade. Uma cidade é feita por todos, pelos trabalhadores, pelos empreendedores, né? Pequenos, grandes, médios empresários, e pelo poder público, né? Esse conjunto é que faz desenvolver as cidades. O Vale tem suas necessidades, tem seu potencial. Nós estamos acompanhando agora o dilema, né, ali do município de Serra Azul e Doutor Ulisses, né, que são os municípios que produzem pulcã, né? A característica desse município é a produção de pulcã. Os produtores já ganharam muito dinheiro com isso, mas esse ano, por exemplo, uma super produção, né, produziu muita pulcã e o preço veio lá para baixo. Então, dá muito trabalho e recebe menos por isso. Então, nós estamos, inclusive, o Thiago Bonagura, que é secretário em Curitiba, nós estamos fazendo contato com as cooperativas, que o Paraná é um estado que tem uma experiência muito forte em cooperativas. E nós temos ali municípios que a característica principal é a produção de pulcã e não tem uma cooperativa para organizar. Daí quem que ganha dinheiro é o atravessador. Quando você tem uma cooperativa, você compra os insumos através da cooperativa, você vende através da cooperativa, você regula o preço através da cooperativa, você faz o transporte através da cooperativa, você tem equipamentos agrícolas que são comuns dos cooperados. Então, a alternativa, por exemplo, ali para aqueles municípios que a gente vê, é criar uma cooperativa para fortalecer esses produtores, né? E assim como o Tunas tem que identificar as características principais, a vocação do município, e ir atrás de buscar recursos, porque
qualquer prefeito que ficar restrito ao município, você não consegue evoluir. Tem que bater nas portas de Brasília, tem que bater nas portas do governo estadual, tem que bater nas portas do deputado que teve voto no município, do senador que foi... Pega o resultado da primeira eleição, quais os senadores que foram eleitos aqui? Cadê o resultado? Tem que bater, tem que ir atrás. O prefeito tem que correr o trecho, né? E os secretários também, né? Tem que ir atrás para poder ajudar a trazer recursos para o município. Mas o município é feito por todos, né? Desde o operário, né? Os empreendedores e, claro, o poder público. Concordo com o senhor. E destacando os secretários aí que trabalham e fazem um serviço bem feito na nossa região, a gente tem um exemplo disso. Até quero agradecer a presença e chamar para vir até a mesa o nosso grande amigo Thiago Bonagura, que é secretário da Secretaria de Curitiba de Assuntos Metropolitanos. Ele, Claudinho, Márcio Barros, pessoas que estão trabalhando para o desenvolvimento da nossa região aqui. Quero agradecer você mais uma vez. Obrigado. E também chamar o nosso grande amigo Bino Berti, vir aí antes da gente finalizar para... Venha. Da vizinha cidade de... Vem dar um oi aqui. de Bocaiúva do Sul. Não, tem uma cadeira lá, acho que lá Mais melhor. fácil aqui, ó. Puxa aqui. Vai caber? Vem. Que honra, hein? Que honra pra mim. Bino de Bocaiúva. A gente falando de políticos sérios, vocês que convivem com o Luizão, queria que vocês falassem um pouco desse grande político que muitas pessoas às vezes ouviram falar, um pouco da trajetória, conhecem as benfeitorias que ele fez em Pinhais, o que ele fez como deputado. Queria que vocês que trabalham um pouco mais próximo dele, falassem como que é o Luizão, os bastidores. A gente tem o quê? Umas 2 horas assim? Pode ser mais um. Tem que ser duas para você, né? Primeiro eu queria mandar um abraço pro pessoal do Tigre. Pediu até pro Luizão mandar um abraço lá, que a gente tem muitos amigos. O pessoal do Tigre, um grande abraço para vocês. A gente sabe das necessidades dessa região, do Tigre, e queremos assumir um compromisso de poder ajudar naquilo que for possível para poder melhorar. Que agora o Tigre é de Tunas. Tunas do Paraná, Então, então... agora acabou a polêmica. Então você que mora na comunidade do Tigre e está procurando algum político que tenha esse compromisso com vocês, que às vezes acabaram sendo esquecidos ali por Serra Azul, né? Tiveram um pouco de ajuda de Rio Branco, de Tunas, mas agora que faz parte de Tunas do Paraná e procuram um candidato com firmeza, com um trabalho sério. Então apresento para vocês aí o Luizão Goulart. Eu sei que muitos de vocês já ouviram falar, que é um político sério e os números já dizem, né? Esse 94% de aprovação não é para qualquer um, né, Vinal? Sei que já participou já concorreu ao cargo, seu pai foi prefeito, que marcou a história, né, do Vale do Ribeira, levou também o nome do Vale do Ribeira nível Brasil, né? Então sei que é um amigo e agradeço muito também por estar presente. Então podem falar 2 horas aí do nosso... Então, na verdade assim, eu sou suspeito a falar porque eu já estou aí ao lado do Luizão há quase 20 anos, né? Aprendi muito com o Luizão e aprendi principalmente essa questão da defesa dos municípios. Se hoje eu consigo, né, assim, a pedido do prefeito Eduardo Pimentel de Curitiba, fazer um trabalho de frente, olhando de frente para os municípios, né, entendendo a realidade de cada uma dessas cidades. Nós temos uma região metropolitana que tem 3 micro-regiões, né? Então o Vale da Ribeira é uma delas, assim como tem a região sul-leste, que é muito parecido, inclusive, que é de Mandirituba para cima, vai até a Lapa, Contenda, Gozo do Sul, enfim. E nós temos o Anel Central, né, que são os municípios maiores de grande porte, como Pinhais, São José dos Pinhais, Araucária, que ficam próximos do Curitiba. E eu aprendi muito, né, a entender essa realidade com o trabalho com o Luizão. Primeiro, porque o Luizão, quando era deputado estadual, ele já tinha essa defesa, era muito natural por parte dele defender os municípios. Depois, ele, enquanto prefeito, ele fez uma gestão exemplar, ele provou que sim, dá para fazer, dá para transformar uma cidade de uma maneira séria, entendendo de gestão pública. Ele já tinha passado, ele foi vereador, ele entendia, conhecia a cidade, como ele já falou aqui, né, ele tinha uma experiência, pôde fazer uma transformação dentro do município.
Depois ele foi presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana. Ele me levou junto lá para poder conhecer ainda mais os municípios, né? Eu já conhecia como jornalista, né? Porque eu rodava desde lá de Pienha, Luz do Sul, depois a região ali de São José dos Pinhais, né? Essa nossa região de Pinhais, Piraquara. E daí ele falou assim: Thiago, poxa, você pode conhecer um pouco mais os outros municípios. A gente então essa oportunidade, né? Que o Luizão mostrou para a gente como fazer gestão na cidade de Pinhais, e daí eu tive como conhecer cada vez mais a realidade dos outros municípios. Então ele, enquanto presidente lá da SOMEC na época, né, da Associação dos Municípios da Região Metropolitana, a gente pôde observar que, assim, com uma liderança que ele sempre exerceu, e de uma maneira muito assim humilde, né, e com muita verdade, com muita clareza, reunia os prefeitos, faziam reuniões práticas e pegava alguns desafios dos municípios e ele campava, ia para cima naquilo que podia, que era possível fazer. Então eu aprendi muito isso, Murilo, né? E hoje em Curitiba eu estou tendo a oportunidade de colocar algumas coisas em prática, né? E é bom que o prefeito Eduardo Pimentel pensa muito parecido com o Luizão. Então tem uma sinergia muito importante, né? Aquilo que o Luizão muitas vezes precisou criticar lá atrás, que infelizmente a gente não tinha um olhar da capital para a região metropolitana, assim, um olhar de frente, né? Que ele sempre fala. Olhava de costas muitas vezes, e a gente precisa enfrentar os problemas de maneira conjunta, né? Assim como hoje a gente teve a oportunidade de falar com os vereadores ali, e eles falaram da importância, por exemplo, do Armazém da Família aqui em Tunas do Paraná. É uma parceria com a Prefeitura de Curitiba, né? Isso ajuda a regular um preço, ajuda a Dona Maria, por exemplo, comprar um arroz lá com preço acessível, né? Ajuda o seu João lá a comprar lá um embutido, né? Ou comprar, a gente quer inclusive expandir, trazer o sacolão verde também, né? Fazer crescer esse comércio aqui em Tunas e toda a região, né? Assim como a gente quer que isso aconteça também em Bocaiúva. Então é importante, sabe, ter esse protagonismo de Curitiba, mas não é um protagonismo seletivo. É sentar na mesma mesa, entender as realidades e agir. E eu aprendi isso com esse cara aqui. E essa importância de ter alguém que sente, ouça e realmente faça, né? Infelizmente a gente tem muitas pessoas que chegam até a parte de ouvir o problema, mas na parte de solucionar ele acaba ficando parado ali. Então eu acredito que realmente isso faz total diferença. Bino, agora fale um pouco do... Sim, imagina, primeiramente, boa noite, para mim é uma alegria e um privilégio também dessas duas festas, 3 férias aqui, né? Obrigado. Se o Thiago, que hoje ocupa um cargo, né, de secretário municipal da capital, né, do estado, diz que aprendeu muito com o Luizão em todos esses anos do lado do... Agora você imagina eu, né? Hoje eu posso dizer assim, eu sou um jovem da política e andar ao lado de pessoas que você escuta, você aprende, você capta experiência, né? Nós que saímos de um berço político, eu só tive contato com o meu pai mesmo, assim, né, dentro de casa e tal. Aí você vê o trabalho que ele fez e peguei de referência. Quando eu entro na política, né, entro com um pensamento como você, como o próprio Luizão falou da época da escola, como o Thiago. A gente não entra querendo ser político, a gente é para gostar. Aí você pega experiências como Pinhais. Aí você pega experiências de uma pessoa que convive com o Luizão há muito tempo, que captou toda essa experiência e hoje tem um know-how, um gabarito para ser um secretário de uma capital do estado. E você poder andar ao lado dessas pessoas, trabalhar junto, aprender. Então, não tem nem como explicar essa felicidade. E assim, é um trabalho, por assim dizer, mas assim, é como o Luizão fala, às vezes o trabalho é tão gostoso de você fazer aquilo que você gosta e aprender com pessoas que você admira, que acaba sendo uma coisa tão prazerosa que a gente toca aí e a gente vai captando, né? Então, resumindo o que você perguntou, o que eu tenho a dizer do Luizão, assim, é um professor, né? É um professor para todo mundo que gosta de política, né? Que deveria ser não só para gente que tem contato, que tem essa felicidade de ter essa alegria, mas para que todos os gestores pensassem nessa situação, sabe? Que a gente pudesse mudar o estado, os municípios e o país dessa forma de pensar do Luizão, que é o que eu compartilho, né? Thiago e Bino, eu não vou me alongar mais com vocês porque eu quero fazer uma live especial com
com o Thiago e com o Bino já fiz, mas eu quero fazer uma parte 2, porque tem bastante história. A primeira foi destacando um pouco mais da política, que foi acirrado, até parabenizo essa participação sua, você foi muito bem em Bocaiúva. E o Thiago é um cara que a gente já acompanha o trabalho dele, é um cara que está trabalhando muito bem. E eu acredito que dá pra fazer uns 2 bate-papo também com o Thiagão, sossegado, né? Que é coisa junto vocês dois, né? Pra não... E só pra fechar, 3 paranistas, tá? Então você tem alguma coisinha tem nesse time aí, né? Ah, ótimo. Luizão, antes da gente finalizar, queria agradecer ao senhor por ter aceito o convite mais uma vez. E vim aqui em Tunas do Paraná. É muito difícil, às vezes a gente conversa com grandes políticos como o senhor, mas às vezes o cara não quer vir no Vale do Ribeira, o cara quer que faça num estúdio em Curitiba. E a partir do momento que a gente entrou em contato com o senhor, no WhatsApp do senhor, até fico feliz nisso, que tem muitos políticos que são difíceis de conversar. Não que seja ruim você conversar com a assessoria, mas às vezes ele deixa somente a assessoria ali conversando com você e acaba nisso, né? Agora o senhor sempre já me ligou, eu achei até que falei, eu acho que eu acredito que é fake, deve ser aqueles números clonaram, certo, né? Olhei, falei, pô, não tem o número salvo, não tem o contato dele, ele muito mesmo vai ter o meu, né? Do nada eu vejo, atendo, eu já conhecia, mas ele tudo, já conversando comigo, daí Murilo, como é que tá, tudo, falando das 3 filhas que ele tem, eu com uma pequena em casa, até quero mandar um abraço pra Vaniela e pra Maria Beatriz, uma fofura. E já fiquei pensando assim, falei, cara, tem que ser esse político diferente que todo mundo fala bem, porque dificilmente a gente consegue achar alguns políticos assim, tão fácil de conversar, tão fácil de lidar e com grande experiência, grande bagagem como o senhor. Então eu fico muito feliz do senhor ter inaugurado ali essa participação de um deputado federal, o senhor que foi um bom deputado federal, um ex-prefeito de Piais, uma grande cidade, que hoje é referência, de vir aqui no podcast Tunas, que foi o início de um sonho, seu Ademar, até quero mandar um abraço para o seu Ademar, pessoal os vereadores, o vice-prefeito Poli esteve presente, mas o seu Ademar foi um dos primeiros entrevistados, uns políticos também que eu vejo como referência, e ele que deu esse empurrão para a gente começar esse podcast, e hoje a gente está tendo o Luizão Goulart aqui, que é uma referência na política, sendo entrevistado. Fico muito feliz. Obrigado, Murilo. Eu agradeço a oportunidade, né? Eu vim até Bocaiúva, né, Bino? A gente fez algumas conversas ali, né? O prefeito João, amigo nosso, e aqui em Tunas também, né? O prefeito está viajando, está em Brasília, atrás de recursos para o município, muito bem, né? O Baldão, amigo nosso, foi professor também, conheço há muito tempo, está fazendo um belo trabalho, está com uma boa equipe, né? E o Poli, né, vice-prefeito também, contribuindo, uma equipe maravilhosa. E o seu Ademar, que é uma lenda aqui do município, né? Uma pessoa muito experiente, né? Um esteio aqui, né? Onde que ele conhece o município de ponta a ponta e conhece tudo que aconteceu, né? Porque ele começou esse trabalho aqui. Né? Então, um grande abraço para ele e para todos aqui de Tunas, e é uma oportunidade da gente poder falar um pouco, né, contribuir um pouco com a nossa experiência, né, contando um pouco da nossa história e procurando visualizar algumas oportunidades aqui em Tunas do Paraná, né, na região do Tigre também. Nós temos um artista famoso da região do Tigre, né, que é o Claudinho Castro, né, um artista. E mandar um abraço para o Tigre e para toda a população de Tunas do Paraná, dizer que nós não estamos em campanha ainda, né? É uma pré-campanha, a gente é pré-candidato, né? Mas eu quero muito poder representar esse município em Brasília e poder ajudar a trazer recursos, trazer ideias para desenvolver Tunas do Paraná e todo o Vale do Ribeira. Isso aí, então, muito obrigado, Luizão, muito obrigado, Thiago, Bino, a Fernanda, que está nossa jornalista. Muito obrigado, Fernanda, meu pai, o Lucas, pela ajuda. Então, e agradeço vocês que estão acompanhando até aqui. Nosso muito obrigado. Então, até a próxima. Valeu.